Você algum dia já decidiu fazer alguma coisa, comprar algo, ou ir até algum lugar, ou até falar que queria isso ou aquilo, e depois percebeu que no fundo, não era o que você de fato queria ter feito? Pois é, eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes. Isso é muito comum para a grande maioria das pessoas. E claro que isso tem uma explicação lógica e científica. Na maioria das vezes, as nossas decisões estão fundamentadas sobre aquilo que nosso cérebro registrou em algum momento das nossas vidas, como verdade sobre o que vamos fazer, decidir ou atuar. Quando chegamos então no momento da decisão, quando não temos opções ou tempo para pensar e precisamos decidir, decidimos por aquilo que está registrado como verdade em nosso cérebro. A grande questão a ser pensada aqui é: essa verdade que foi registrada em algum momento, trata-se de uma verdade mesmo ou foi fruto de uma manipulação? Se for verdade, ótimo. Mas e se foi manipulação? Péssimo. E como então sabermos se foi bom ou se foi péssimo? Vou te explicar melhor aqui na prática. Por exemplo, vamos dizer que em um determinado momento da sua vida, você assistiu uma reportagem na televisão e você viu uma pessoa sendo assaltada. Lá estava a câmera filmando, um ladrão chegando e a pessoa assaltada reagiu ao assalto. Tirou a arma do assaltante e, por fim, imobilizou esse assaltante e manteve o domínio sobre ele até que a viatura da polícia chegasse para levá-lo preso. Uau, que momento mágico! A pessoa que reagiu foi um herói, certo? Talvez. A reportagem deixou para falar que a pessoa assaltada era um experiente policial e as qualidades técnicas dele sobre armas de fogo permitiu que ele percebesse que a arma do assaltante era um brinquedo. E a técnica de luta marcial apurada desse experiente policial, que era campeão de jiu-jitsu, fez com que ele agisse imediatamente, imobilizando da maneira correta o assaltante. Então vamos imaginar que o seu cérebro, que viu essa reportagem, não levou em consideração o preparo do policial. Simplesmente registrou que o reagir a um assalto é uma coisa boa a ser feito. Está lá gravado isso no seu subconsciente. Pois é possível que o seu cérebro, que o cérebro da pessoa ensinada pela reportagem de televisão, tenha registrado como verdade essa verdade de reagir. Caso a pessoa venha, então, sofrer um assalto, ela vai decidir reagir. É assim que nós funcionamos. No momento da decisão de reagir ou não a um assalto, é possível que vamos, de forma automática, fazer de acordo com a verdade que está em nós. Aí, o fim não se sabe, porque nem sempre reagir a um assalto é algo bom. Na verdade, o que especialistas dizem é que a chance de um desfecho positivo quando alguém reage a um assalto são mínimas. Por outro lado, é possível que o nosso cérebro registre como verdade o que sempre será o melhor a ser feito. E quando a decisão for necessária, será algo positivo. Por exemplo, certa vez eu ouvi um piloto experiente na aviação contar a razão que ele conseguiu evitar um grande acidente no aeroporto de Guarulhos, aqui na cidade de São Paulo, ao arremeter o avião em um momento em que havia acontecido falhas em um sistema de transmissão do próprio aeroporto. Ali estava um herói que evitou a sua própria morte e provavelmente a morte de todos os tripulantes daquele voo. Bom, depois desse grande feito, fizeram a seguinte pergunta a esse piloto: em que momento você decidiu arremeter o avião e impedir o acidente? Ele respondeu: há 22 anos. Ele disse que quando ainda estudava, havia decidido que, caso surgisse em algum momento na carreira dele alguma falha no sistema de transmissão de qualquer aeroporto, ele iria fazer exatamente o que ele fez: arremeter imediatamente. A decisão, nesse caso, partiu de uma decisão por meio da verdade que estava nele há muito tempo. Quando ele precisou, então, decidir, decidiu certo e foi a melhor coisa a ser feita. Essa decisão sempre será a mais assertiva. Nossos cérebros funcionam assim: gravamos verdades o tempo todo. E como vimos, os ensinos, eles podem ser uma das forças que impedem pessoas de viverem vida extraordinária. Isso mesmo,
existem forças opositoras, forças que se opõem, forças que podem estar atuando de forma direta ou indireta, que vão contra ao estilo de vida daqueles que desejam ter uma vida que vale a pena ser vivida, a vida extraordinária. Por essas razões, hoje vou falar aqui sobre 3 forças. Caso você queira viver uma vida extraordinária, ou você que está já vivendo essa vida, desejar permanecer desfrutando dela, é preciso, é fundamental, imprescindível torná-las conhecidas. Quando não identificamos, não ponderamos e até mesmo em alguns momentos não excluímos essas forças manipuladoras do nosso caminho, elas fazem uma bagunça e são muitas vezes capazes até de afastar as pessoas de viverem a vida que você sempre sonhou ou a vida que você certamente gostaria de ter. Então vamos juntos nesse vídeo e perceba as 3 forças opositoras da vida extraordinária. Bora lá e vamos que vamos! Olá, Jackson Schilling, quem vos fala. E para quem não me conhece, sou uma pessoa que já fui muito manipulada. Um dia percebi que as decisões que eu tomava muitas vezes não eram decisões fundamentadas no que eu de fato concluía, ou o que a maioria das pessoas conscientes fariam estando no lugar que eu. E sabe quando eu percebi isso? A ficha caiu em mim uma vez que o meu pai, depois de ter se aposentado, decidiu comprar um carro zero de uma marca diferente da marca que ele sempre comprava. Só para contextualizar aqui, meu pai trabalhou há mais de 20 anos em uma única concessionária GM da cidade. Entenda que eu nasci e me criei com carros da GM, ouvindo que essa marca era a melhor marca. Foi essa marca que sustentou a nossa família. Eu, sempre que tive a oportunidade de comprar carro zero, eu comprei, lógico, da marca GM. Comprei um carro GM da marca sempre. O meu irmão, a mesma coisa. Os meus parentes, a mesma coisa. Enfim, a minha preferência sempre era GM. Só que depois que o meu pai se aposentou, ele trocou o carro da minha mãe e o carro dele. Os dois, claro, GM. E para minha surpresa, o carro do meu pai, que ele decidiu comprar, foi um Honda. E o carro da minha mãe, um Nissan. Foi naquele exato momento, quando cheguei em casa e vi os novos carros ali na garagem, que eu percebi que a vida não era só GM. Sim, existiam outras opções. E eu sempre fui muito observador. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer análise. E logo eu fiz para mim mesmo a seguinte pergunta: por que será que eu comprei sempre carro zero GM e não outra marca? A resposta é simples. Uma força maior que me conduziu, que me manipulou. Veja que eu não estou falando aqui de ser enganado, não estou falando aqui de ser obrigado ou proibido de tomar decisões. Estou falando aqui que muitas vezes nós decidimos sem percebermos que estamos sendo literalmente manipulados pelo meio. No meu caso, por ter convivido, por ter trabalhado com essa marca, eu estava decidido a seguir a tradição, surfando a mesma onda. Porém, também sou uma pessoa que estou sempre aberto a mudanças. Não tenho problema de desconstruir coisas, pensamentos, bem pelo contrário, sou muito livre para buscar melhorar. E foi nesse contexto que descobri que, para vivermos ou permanecermos vivendo uma vida extraordinária, nós precisamos perceber as 3 forças que se opõem a essa vida. E hoje você vai aqui entender, nesse vídeo, que muito provavelmente as decisões que eu e você tomamos podem ter sido de alguma forma manipuladas. Vamos juntos então nessa, agora sem influências externas, saber como identificar essas forças e também estar aptos a nos livrarmos dessas forças. E caso você tenha interesse também em me acompanhar no YouTube, Jackson Schilling, pelo link aqui abaixo, você pode se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Você também pode me acompanhar no Instagram, Jackson Schilling Oficial, inclusive sugerir temas para eu falar aqui, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado pela sua companhia e vamos que vamos para o episódio de hoje. Forças opositoras da vida extraordinária são, na verdade, forças que têm a capacidade de decidir por nós. Achamos que foi uma decisão nossa, no entanto,
no fundo estão decidindo por nós. E para que nós possamos viver uma vida extraordinária, o que precisamos entender é que tudo que vamos fazer ou planejar fazer deve ser feito de forma a atender aquilo que em nós é satisfatório, ou seja, aquilo que irá de acordo com o que fomos fabricados ou que irá nos agradar e que principalmente tem uma decisão em nós de forma consciente. Por essa razão, alguém que por algum motivo se casa sem ter a liberdade de escolher ou deseja ele mesmo ter decidido, escolhido o seu próprio casamento, corre um risco de ingressar em algo que não lhe fará viver ou desfrutar de uma vida extraordinária no matrimônio. O mesmo acontece quando alguém, por força maior, está trabalhando em um determinado local simplesmente porque não tem escolha. As forças opositoras são aquelas que escravizam e que, na maioria das vezes, não são de fáceis identificação. É claro que nem todas as forças são capazes de trazer a infelicidade, até porque é comprovado cientificamente que nós, como seres humanos, temos uma capacidade quase que sobre-humana de adaptação e modelação, ou seja, conseguimos com muita facilidade nos adaptarmos e também a nos modelarmos com ambientes, com locais, modo de vida, situações, etc. O que acontece é que essas forças, muitas vezes, não são aparentes, não são fáceis de serem percebidas, e quando elas estão ditando as regras sobre nós acabamos, de certa forma, aceitando e nos adaptando. Tem tradições, tem profissões, cargos, linha política, linha religiosa, entre tantas outras, que as pessoas podem estar seguindo, que aparentemente não impactam em nossas vidas. Nós simplesmente seguimos o fluxo, e aí que está o perigo. Eu nasci e fui criado em um contexto totalmente católico. Fui batizado, tive padrinhos de batismo, fiz a catequese. Para quem não conhece, a catequese é um processo de educação da fé em comunidade, na doutrina católica. Acontece ali na idade de 10, 12 anos aproximadamente. Eu cumpri essa fase. Quando chegou no momento de eu fazer a crisma, que é outro passo da fé na doutrina católica, lá com 14 ou 15 anos de idade aproximadamente, eu decidi não fazer. Não tinha razão lógica para eu não fazer a crisma, não. O que acontece foi que simplesmente como os meus pais não eram católicos muito praticantes, eu notei que os meus amigos agora nessa idade não eram a maioria católicos. Logo, não fez muito sentido para eu continuar seguindo aquela doutrina católica. Como a maioria do meu ciclo de amizades eram, naquela época, evangélicos, eu migrei rapidamente para a igreja evangélica. Veja que tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, eu fui fruto de uma força maior, ou seja, quem ditou a minha religião foram as amizades. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é o fato de eu ser católico ou eu ser evangélico que iria fazer com que eu tivesse uma vida extraordinária. O fato de estar em uma ou em outra, sem ter a liberdade de escolha, sem ter qualquer força impositiva que me levasse a ser de uma ou de outra, ou até de uma terceira ou quarta opção, não seria capaz de me levar a uma decisão consciente com aquela idade. O decidir é que me levaria a viver algo extraordinário ou não. Não decidir leva, na maioria das vezes, viver algo simplesmente porque está no automático. É aquela história, tem uma grande fila na calçada e todo mundo feliz, alegre ali. E eu fiquei na fila. Aí o último da fila me pergunta, por que você está na fila? E eu não sei, eu respondo. Como tinha bastante gente aqui, eu decidi entrar na fila e me alegrar com eles. É o automático que é, na verdade, o grande problema, pois é um sistema, um mecanismo que nos envolvemos e agora esse mecanismo se tornou algo absoluto. O mecanismo, o sistema, é uma força opositora da vida que vale a pena ser vivida. Então veja, eu conheço muitos católicos vivendo uma vida extraordinária. Conheço também muitos evangélicos vivendo vida extraordinária. Assim como conheço muitas outras de outras religiões e até pessoas que não têm religião vivendo vida extraordinária. Assim como conheço muitos católicos e muitos evangélicos, espíritas, espiritualistas, budistas e tantas outras vivendo uma vida extremamente vazia dentro das instituições que seguem
A questão aqui é, a sua religião é por opção, porque de fato você a conhece profundamente e decidiu sem influência segui-la, ou está em uma religião simplesmente porque você é mais uma pessoa manipulada por forças opositoras? E você que não tem religião? Não tem religião porque concluiu de uma forma coerente que é o melhor para o seu contexto de vida, ou você passou por uma determinada frustração, decepção, perda ou algo negativo dentro de alguma, e então foi conduzido, foi manipulado pela força opositora a não ter religião. Eu falei aqui sobre religião, porém foi apenas uma citação. A verdade da manipulação aplica-se em todos os âmbitos das nossas vidas. Lembro-me que fui comemorar a minha formatura com 24 anos de idade. Eu resolvi fazer uma grande festa para alguns amigos. Você imagina o que um gaúcho nascido e criado no interior do Rio Grande do Sul, com acesso aos melhores açougues, inclusive criadores de bois e aves, poderia trazer como prato principal para essa grande festa? Claro que eu decidi por carne. Confesso que hoje, conhecendo outras culinárias e principalmente os meus gostos e preferências, levando sempre em consideração aqui uma dieta mais voltada para o saudável, se eu tivesse que dar uma festa igual à festa que eu dei na época, certamente não seria carne. Ou pelo menos não seria apenas carne. Veja, estou falando aqui em escolhermos de acordo com as nossas preferências, depois de nós termos, de fato, um conhecimento mais amplo sobre o que nós temos que decidir. Seja agora um partido político, uma religião, uma comida, um emprego, alguém para vivermos, quantidade de filhos que vamos ter, enfim, a vida que vamos querer ter na área específica de nossas vidas. É nesse contexto que nós precisamos perceber as três forças opositoras da vida extraordinária. E o que é mais interessante nisso tudo é que essas forças, elas não são neutras. Elas existem, são reais e é certo que você irá enfrentá-las no decorrer da sua vida. Ok, Jackson, então quais são essas três forças? Vamos lá, então, eu vou te falar a primeira delas, que é a força da cultura. A cultura aqui é sobre o que você foi submetido durante a sua formação. Aqui entra a formação em seu primeiro contato com o mundo. Estávamos no ventre das nossas mães, passamos por uma ótima ou ruim gestação, não importa. A verdade é que para o feto é muito confortável, seguro aquele ambiente. Então viemos ao mundo e começa ali as nossas primeiras mensagens de vida. A cultura é onde nós estamos vivendo, o ambiente, a forma de falar das pessoas que se comunicam conosco, tom de voz, realidade da casa, tudo isso e mais um pouco começam a gerar verdades em nós. Vamos crescendo, a forma que os nossos pais ou cuidadores foram interpretando situações, como foram enfrentando ali os desafios, quais os valores as pessoas do nosso convívio foram praticando, tudo isso faz parte da cultura. Lembro-me que certa vez fomos, eu e alguns da minha equipe, conversar com os pais de uma criança que participava conosco já há alguns meses de nossos eventos de entretenimento que nós fazíamos em uma comunidade na zona norte de São Paulo. Tínhamos um trabalho social ali e na época nós tínhamos criado um final de semana da alegria e nós precisávamos da autorização dos responsáveis daquelas crianças que participavam conosco, que eles iriam estar conosco no final de semana. Pois bem, fomos até a casa de uma dessas crianças que ficavam bem no meio da comunidade, onde nós conseguimos ali chegar só com a autorização dos moradores. Os pais dessa criança eram um dos líderes daquela área. Nos recebeu super bem, ele era mais calado, observador, mas logo ele entendeu o nosso trabalho e nos permitiu que o seu filho participasse do evento. O que me chamou a atenção, algo que até então eu não tinha conhecimento, era que dentro daquela casa tinha de tudo nas questões materiais. E de muita qualidade. A TV era slim enorme, o sofá de couro de uns 10, 12 lugares, um bar na sala, entre tantas outras coisas que me surpreendeu. Certamente eles viviam uma vida bem abastada, de fartura naquela casa, mesmo estando dentro da comunidade. Lá no evento, geralmente nós estimulamos
as crianças a pensarem no futuro. E o que me chamou a atenção, até nos impactou inclusive, é que aquela criança tinha um sonho de ser líder de comunidade. Ele sonhava, no mínimo, seguir os passos do pai, que na cultura dessa criança era o melhor que ela poderia fazer. Ela convivia com coisas boas dentro de casa, ouvia o pai falar de dinheiro, tinha certo respeito, convivia com pessoas que também sonhavam coisas parecidas. Então veja que o sonho, entre outras palavras, era dar continuidade ao trabalho do herói dele, o seu pai. Uma realidade totalmente diferente no que diz respeito a sonhos de outros lugares não tão periféricos que nós também fizemos esse mesmo trabalho social. Entenda aqui que a cultura é o país que você nasce, de uma influência pequena, vem para o estado que você nasceu, já uma influência média, e ela finaliza na cidade, com as pessoas do teu convívio. Aí sim é uma influência forte. Essa primeira formação, que é a formação inicial, a cultura é algo que nos conecta de maneira muito forte em um primeiro momento e vai então tomando força, potencializando na medida que nós vamos testando e atestando em nosso dia a dia. E a segunda força, a força opositora da vida extraordinária, ela também está diretamente ligada, segundo, aos ensinos. Essa força, embora pareça que seja semelhante à força da cultura, não é semelhante. A cultura vai nos levando para um contexto regionalizado. Já os ensinos será uma aceitação mais a título nação. Aquilo que uma sociedade inteira maior não irá questionar. É mais ou menos assim. Está tudo certo se a pessoa está estudando, depois trabalhando, se ela adquire coisas materiais, se ela casou, se ela teve filhos, se ela criou os filhos, enfim, se aposentou, é tudo um contexto para ser considerado como verdade. Por exemplo, todos nós somos submetidos a aprendizado nas escolas existentes. Tem uma força de ensino que é a do Ministério da Educação no Brasil. Existe uma demanda de boa conduta e aprendizado que é seguido por todas as escolas, independente se é particular ou pública. Existe ali uma cartilha a ser seguida. É uma sequência para que as pessoas possam se alfabetizar e depois elas possam ser avançando e ser educadas. Ou seja, está tudo certo com isso. Até porque existe esse ensino que todos que frequentam escolas se submetem. Por isso que os índices como analfabetismos, conhecimento em geral, estão cada vez mais favoráveis. Está tudo bem. O que acontece é que esses ensinos são voltados para uma realidade em um contexto genérico e não voltado para uma individualidade. Imagina que todos precisam ter em cada série o mesmo resultado. Então uns se desgastam para entender, para decorar e correr atrás das boas notas. E outros já se dão super bem, passam sem qualquer esforço. E é esse o problema, o contexto amplo, para atender a todos iguais, que esse contexto não trabalha a individualidade e nem a pessoalidade de cada um. Não é um ensino que potencializa as qualidades e busca fragilizar as fraquezas. De fato, é uma sistemática que visa ensino em linha de produção e não uma formação de acordo com cada realidade. E como consequência disso, todos aprendem a regra para a maioria. Os ensinos são voltados para a realidade e necessidade local sempre a serviço dessa realidade. Por exemplo, quando um aluno que busca fazer medicina, ele entra na faculdade e vai aprender como tratar os seus pacientes, ele vai aprender por meio de drogas. Sim, os médicos são formados com aprendizados voltados para as indústrias farmacêuticas. Os hospitais e tudo que gira em torno da saúde estão, na maioria, voltada para tratamentos com algum tipo de remédio ou ações com remédios. Se você pesquisar, por exemplo, como se trata um câncer hoje, na maioria esmagadora das vezes, você vai notar que são por imunoterapia, que acontece por drogas que ensinam os próprios sistema imune a combater a doença. Hormonioterapia, que bloqueia a ação dos hormônios que fazem o câncer se expandir, que é feito também por comprimidos e injeções subcutâneas. Existe a radioterapia, que é o uso de doses de radiação para destruir as células cancerosas, e a maioria mais utilizada, a quimioterapia,
que bombardeia o tumor com substâncias químicas especiais. Nesse caso, acontecem aqueles efeitos colaterais que nós conhecemos, né? Queda de cabelo, náuseas e dores. Esses são os ensinos que mais se abordam quando o assunto é câncer, por meio de remédios, drogas. A minha tia passou por alguns desses tratamentos e, em consequência disto, eu busquei, por conta própria, me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas entenda o que eu quero dizer aqui. Existem também outros tipos de tratamento que são utilizados para tratamento de câncer que não são ensinados nas escolas. Um deles, por exemplo, é o tratamento por meio de alimentação. Existem inúmeras comprovações de que é possível ter resultados muito favoráveis, inclusive muito mais eficientes no tratamento dessa doença. Falta ensino sobre tratamento via alimentação, inclusive com efeitos colaterais muitas vezes menores. E também tem muitos outros tratamentos que funcionam. Eu tenho um amigo muito próximo que venceu o câncer sem qualquer droga e ele está 100% curado. Essa é uma verdade que poucos conhecem. Agora o ponto aqui é, existe um ensino na medicina que é voltada para drogas. Eu não quero entrar aqui no mérito das questões políticas, comerciais ou qualquer outro mérito. O que eu quero deixar claro aqui é que os ensinos são reais e eles geram em nós uma realidade forte em nossa existência. Uma vez que fomos ensinados, nós estamos agora acreditando, sujeitos aos procedimentos dos ensinos, como se eles fossem verdade absoluta, e estamos agora fadados a fazer conforme nos ensinaram, ou fazer conforme o especialista do assunto, o que ele acha que deve ser feito. E esse especialista que muitas vezes foi direcionado a uma determinada linha de ensino. Então veja, os ensinos são forças poderosas que nos levam muitas vezes a não vivermos uma vida extraordinária. As nossas decisões muitas vezes são baseadas puramente sobre os ensinos, ou sobre o que recebemos, ou sobre o que especialistas do assunto nos orientaram. Por esse motivo, é de extrema importância entender que existe sim um sistema, um mecanismo, que funciona de maneira automática, visando sempre influenciar a maioria das pessoas. Não estou falando somente dos ensinos que acontecem por meio das escolas, faculdade, etc. Eu estou falando aqui da existência dessa força que estão também presentes nas músicas, nas televisões, nos teatros, na internet, na política e em tudo que norteia as nossas vidas. O fato é que são ensinos que irão potencializar o sistema que movimenta aquela área de atuação. Por exemplo, no Brasil, dificilmente você vai encontrar ensinos abertos voltados para pessoas que querem empreender. A força maior é uma carreira corporativa, sendo que os ensinos dizem que você tem que ter uma ascensão profissional, chegar a cargos mais elevados, com maiores salários possíveis dentro de uma instituição. E isso é ótimo, é uma vida de sucesso, é esse o ensino. O ensino dito como perfeito diz que a empresa recolhendo então os impostos e permitindo uma aposentadoria desse funcionário para que ele consiga receber do governo mensalmente um valor que vá suprir a sua necessidade na velhice, é o ápice. É aí que nós entendemos o ensino. Sendo assim, ensinos como vendas, administração financeira, controle e equilíbrio das emoções, autoanálise focada nas qualidades, empreendedorismo, gestão do tempo, qualidade de vida, vida extraordinária, entre tantos outros, de fato, não são ensinos, não são assuntos ensinados. Por esse motivo, o ensino é uma força poderosa opositora da vida extraordinária. Entenda, o ser humano ele foi fabricado com algumas qualidades e pré-tendências, de acordo com dons, talentos, gostos e preferências dele. Cada um tem os seus. Sim, somos os seres mais individuais da face da Terra. O ensino que somos submetidos hoje é de uma maneira generalista e não individualista. Por isso que o ensino é uma força opositora. Ele só não será força opositora quando o foco estiver na personalização do indivíduo, ou seja, um ensino que leva a pessoa a buscar alinhar ao máximo os pontos fortes da pessoa e nesse ensino que busca também atacar, tratar e melhorar aquilo que são pontos fracos,
fazendo com que aquilo que é coisa boa da pessoa, por natureza, seja cada vez mais fortalecida, e aquilo que é uma disfunção ou limitação tenha cada vez menos força no dia a dia dessa pessoa. Veja que um ensino onde existe uma cartilha a ser seguida por todos é de fato um caminho contrário à vida extraordinária. Ok, então eu falei aqui da primeira força opositora, que é a força da cultura, falei da segunda força, que é a força do ensino, e agora eu vou falar sobre a terceira força, que é a força da sociedade. A sociedade é um grupo aberto a todos, porém fechado. Ela pode ser a empresa que você está, pode ser uma religião, pode ser um clube, um clã, um movimento, um time, entre tantos outros. Esses grupos, quando eles atuam de forma isolada, segmentada, eles formam essa sociedade, no sentido de comunidade. Quando então nós estamos inseridos em uma comunidade, ou seja, com ideias em comum, ela irá forçar de uma forma direta ou indireta o seu pensamento, a sua lógica mental, para que você pense, haja, movimente-se em função das ideias dessa comunidade. O senso de comunidade é facilmente aceito no nosso cérebro, porque ele reconhece como algo bom. É uma espécie de modelo comum aceitável a nós mesmos. Então talvez você se pergunte, mas por que razão que uma sociedade é uma força contrária à vida extraordinária? Deixa eu te explicar. Certa vez fizeram uma experiência com caranguejos. Colocaram um caranguejo sozinho em uma bacia e ele então foi tentando de diversas maneiras sair da bacia até que conseguiu. Fizeram esse teste com outro e ele também conseguiu. Então colocaram 2 caranguejos dentro da bacia. Nenhum conseguiu sair. Quando um resolvia sair, o outro puxava para baixo. Colocaram então diversos caranguejos na mesma bacia e nenhum conseguiu sair. E eu tive uma vez em Alagoas e falei com um morador local sobre essa experiência que eu havia visto, né? E se de fato na prática era verdade. Ele me respondeu que era tão verdade que eles colocavam os caranguejos alagoanos no cesto que poderiam deixar ali aberto, que ninguém fugia. Quando um, só de pensar de sair da sociedade, logo o outro da sociedade puxava ele para baixo. Entenda que o lado da sociedade que contraria a vida extraordinária é o fato de sempre potencializar o exclusivismo. Todas têm em comum o exclusivismo. Eles se acham únicos nas suas razões. E o que é pior, eles não aceitam, não admitem pensamentos contrários às suas próprias opiniões. E o que é o exclusivismo, então, na prática? É um modelo que torna intolerável outras formas de pensar diferente da maneira adotada na comunidade. Certa vez eu fui com um amigo assistir um jogo de futebol. Foi algo sem programação, nós decidimos ir até o estádio, depois de um tempo acabou ali surgindo essa oportunidade, e eu nem tinha percebido que eu estava com uma camiseta justamente da cor do time adversário. Eu só fui notar isso quando eu me inseri dentro da comunidade arquibancada. Embora eu não tinha nada que me caracterizava ali do outro time, eu confesso que eu tive um pouco de receio. Não era um clássico, era um time de terceira divisão. Agora, se fosse um jogo de clássico da primeira divisão aqui de São Paulo, se eu entrasse com uma camiseta verde na torcida do Corinthians, ou um corintiano na torcida do Palmeiras, por exemplo, acredito que certamente haveria exclusão daquela arquibancada. A comunidade, ela é exclusivista. Vamos imaginar outra cena. Na prática, imagine que aconteceu um acidente. Um cachorro foi atravessar a rua e um motoqueiro passou ali bem na hora e atropelou aquele cachorro. Entenda que na sociedade defensora dos animais, irá dizer que o motoqueiro cometeu um crime. Essa sociedade costuma dizer: nós queremos justiça. A sociedade dos motoboys irá dizer que o dano causado pelo cachorro foi irreparável, tendo em vista que o único sustento de uma família foi afetada por aquele animal. A sociedade ali diria: queremos 0 animais nas ruas. Já a sociedade dono dos cachorros, que soltou o cachorro sem acompanhá-lo, que foi um dos participantes de uma forma indireta sobre esse acidente, vai dizer assim: eu nem conheço esse cachorro, nem esse motoboy.
Então veja, na religião, na política, na torcida organizada, entre tantas outras, é fácil nós identificarmos atitudes que mostram de uma maneira clara o que é ser exclusivistas. Então, quando nós estamos dentro de um conceito de comunidade, muitas vezes não notamos o quanto somos pessoas dispostas a qualquer coisa para defender a nossa crença, aquilo que nós acreditamos. Esses grupos, quando atuam de forma isolada, segmentada, formando essa sociedade, agora impõem uma força capaz de afastar a vida extraordinária. Eu já presenciei inúmeras pessoas frustradas no casamento, por exemplo, vivendo uma vida de sofrimento e correndo sério risco de vida, inclusive. E por que não separam, Jackson? Não querem separar porque a religião que frequentam diz que separação não é de Deus. Muitas religiões defendem que quem separar perde até a salvação. Dizem que a pessoa vai para o inferno. Veja que dureza, vivem a vida toda com aquele cara, com o risco de serem assassinados, e uma vida plenamente diferente da vida extraordinária, porque não querem se separar. Já tive perto de pessoas que matam amizades por conta de sociedade materialistas. Outras, várias que presenciei, abortam o processo de criação de filhos por imposição da sociedade do trabalho. Eu poderia ficar falando aqui inúmeros casos de pessoas que não desfrutam de uma vida extraordinária simplesmente por estarem alienadas a um determinado social ou sociedade. Entendam, muitas vezes não é culpa da pessoa, é algo inconsciente muitas vezes. Ninguém quer sofrer ou viver uma vida ruim, jamais. É uma força mesmo que impedem essas pessoas de avançarem. Na sociedade, existe uma verdade absoluta que é imposta. E tudo que é diferente do modo operante, crença, doutrina, ensinos, método, enfim, torna essa pessoa um incômodo, não suportável dentro da comunidade. Por isso, pessoas preferem muitas vezes viverem uma vida de faltas, de riscos, de incapacidades e até de frustrações, abrir mão da rejeição dos julgamentos que certamente virá, caso não esteja em linha com essa sociedade que ela faz parte. Como disse, é uma força que se opõe à vida que vale a pena ser vivida. Eu mostrei então aqui as 3 forças que podem conduzir, ditar regras, influenciar e até decidir por nós. Elas manipulam as nossas vidas, muitas vezes nos impedindo de viver a vida extraordinária. A força da cultura, uma forte influência que atua desde que nascemos. A força dos ensinos que nos norteiam cada vez com mais força quando nós vamos nos desenvolvendo, o nosso senso crítico e, por fim, a sociedade que nos impõe uma forma de pensar. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui também um pequeno passo a passo para que você consiga começar imediatamente a combater essas forças na tua vida, caso você não esteja ainda desfrutando de uma vida extraordinária. E o passo 1 que eu quero te deixar é você sempre validar a oferta. Como assim, Jackson? Você validar o que estão te oferecendo. Isso significa que tudo lhe é lícito, porém nem tudo lhe convém. Faça sempre a seguinte pergunta: será que isso é de fato para mim? A verdade dessa oferta tem ligação direta com a minha vida? Porque quando você valida, mesmo que pareça óbvio, investigue, faça uma análise profunda. Quem sabe até consulte outras pessoas com outra linha de raciocínio. Depois que você conhecer um pouco mais, aí então, de repente, é a hora de você decidir. O passo 2 é você nunca confiar 100% na experiência. Nossa, Jackson, eu ouvi dizer que experiência é uma comprovação de que as pessoas foram testadas. Pois é, uma vez que a pessoa passou por uma determinada experiência, é possível que ela tenha sim uma comprovação. Sim, funcionou para ela, mas será que vai funcionar para você? O que a pessoa passou irá aplicar-se a você? Entenda que todo método é funcional e aplicável quando todos os elementos são iguais. Só que a grande maioria das vezes os elementos não são os mesmos para todos. Você tomar uma decisão apenas pela experiência é muito perigoso. Nós não podemos ser ingênuos. Uma experiência, ela não é uma garantia de sucesso. Então, observe isso. E o passo 3, a vida extraordinária, ela não é vivida na vida dos outros. Exatamente isso.
Ainda que você se alegre com alguém, com algum ente querido, algum amado, que esteja vivendo aí uma vida extraordinária, a vida dele não é a sua. A sua vida precisa ser vivida por você e para você. Isso não é individualismo, isso é coerência. Entenda que cada um tem uma única vida e ela é pessoal e intransferível. Por isso, invista todas as suas forças em você para que você possa chegar nessa vida. Por esse motivo, a sua mente ela precisa estar alinhada com essas verdades de que todos nós podemos e merecemos viver de forma extraordinária. Você está muito feliz e contente com pessoas que alcançaram, porém, a sua motivação deve ser: vai chegar a minha vez, eu quero também ser feliz. Eu encerro esse vídeo dizendo, mesmo que a cultura que você foi inserido ali venha trazer verdades, ainda que os ensinos levam você a acreditar em algo e alguma sociedade trouxe alienação, tenha certeza, nunca é tarde para você reconhecer que é possível que você tenha sido sim manipulado em muita coisa e agora começar a mudar o rumo das suas decisões. Veja, todos nós fomos manipulados, porém não adianta chorarmos o leite derramado. Se você me ouviu até aqui, certamente a vida que vale a pena ser vivida está muito próxima de você do que você mesmo possa imaginar. Então, tudo tem hora certa e um momento certo para acontecer. Você está no caminho certo. E certamente o seu momento vai chegar. Por isso eu quero aqui te desejar uma vida longe dessas forças opositoras e que os seus caminhos sejam todos iluminados. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Tchau!